Olá, alunos dos 8º anos da Escola João Salto. Sou Keila, professora de Ciências, e vou dar continuidade no cronograma da semana 9, atividade 2, da página 10, da apostila de Ciências. Gostaria somente de recordar um pouco da aula passada, para darmos continuidade no nosso conteúdo. Na aula passada, nós aprendemos sobre a questão dos nutrientes, que são substâncias que estão nos alimentos e que nos fornecem energia, porque o alimento é o nosso combustível. E promove principalmente o crescimento, o desenvolvimento e mantém o nosso corpo saudável. Destaquei também para vocês a classificação quanto à função dos nutrientes em grupos de alimentos energéticos, construtores e reguladores. Ele é importante para darmos continuidade na alimentação saudável. Por quê? Porque ela está relacionada com a variedade e a qualidade do que nós comemos e não com a quantidade. As nossas refeições, elas devem sempre obedecer às necessidades do nosso organismo e elas devem conter todos os nutrientes necessários, vitaminas, proteínas, lipídios, carboidratos. Então, tudo isso é importante para uma alimentação saudável. E como eu organizo essa alimentação saudável com os nutrientes que nós aprendemos na outra aula? Através de um gráfico que sistematiza os alimentos, a pirâmide alimentar. A principal finalidade dela está em fornecer informações de uma alimentação saudável e equilibrada. Por isso a importância de nós recordarmos a primeira aula nossa de ciências e conseguir encaixar todas essas informações. Na página 10 da apostila, vocês vão encontrar o texto sobre pirâmide alimentar, o gráfico da pirâmide alimentar e o grupo de alimentos nos quais eles estão divididos. Então, são 8 grupos. Eu peço que vocês acompanhem o vídeo a seguir com a apostila, porque ele dá cada grupo de alimento, a sua importância, a sua função e os exemplos, fazendo a ligação da importância do alimento, os nutrientes e sua classificação da aula anterior. Chama atenção também a respeito da água e líquidos como base da nossa pirâmide alimentar. Os nutricionistas, eles recomendam a ingestão diária de no mínimo 2 litros. Então a água, ela é essencial para o ser humano. E logo abaixo vamos praticar com 3 questões. Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Khan Academy Brasil. Na aula de hoje falaremos sobre um assunto que todo mundo gosta. Falaremos sobre comida. Mais precisamente, falaremos sobre a classificação dessas comidas e a sua importância para uma alimentação saudável. Bom, para começo de conversa, para termos uma boa saúde, é muito necessário ter uma alimentação saudável e balanceada. Devemos sempre comer de tudo um pouco, pois é através dos alimentos que o nosso corpo receberá os nutrientes que ele precisa para o bom funcionamento. Então, a palavra-chave da nossa aula de hoje vai ser nutrientes. Nós vamos ver o que eles são e como eles funcionam no nosso organismo. Bom, por definição, nutrientes são os componentes ou substâncias com estruturas químicas definidas. Eles são capazes de desempenhar o processo de manutenção do organismo, fornecendo energia, auxiliando no crescimento e no bom funcionamento do nosso corpo. Os nutrientes também podem ser classificados quanto a alguns fatores. O primeiro fator de classificação é o fator de origem. Quanto à origem, nós temos duas classificações para os nutrientes, que são elas: nutrientes orgânicos ou nutrientes inorgânicos.
Outro fator de classificação é quanto à função desses nutrientes. E quando falamos de função, os nutrientes possuem 3 classificações, que são elas: os nutrientes energéticos ou nutrientes plásticos. E por último, nutrientes reguladores. O terceiro fator de classificação vai ser a sua composição química. E por composição, nós vamos ter vários tipos de nutrientes. Alguns desses exemplos são os minerais, as proteínas, lipídios e etc. E essa última forma de classificação é de acordo com a sua necessidade. De acordo com a sua necessidade na nossa alimentação. E de acordo com esse fator, nós temos 2 tipos de nutrientes: os macronutrientes e os micronutrientes, sendo que os macronutrientes são os nutrientes mais necessários e os micronutrientes são os menos necessários. Mas isso não significa que o micro seja menos importante que o macro. Os dois têm a mesma importância, só que alguns são menos necessários do que outros. Agora que já falamos sobre os nutrientes, vamos começar a falar sobre a segunda parte da nossa aula, que vai ser sobre os alimentos. Bom, por definição, os alimentos são substâncias que podem ser sólidas ou líquidas. E eles vão possuir um ou mais nutrientes em sua composição. E esses nutrientes, quando forem digeridos pelo nosso corpo, eles vão realizar funções importantíssimas no nosso organismo. E essas funções que os nutrientes adicionam aos alimentos, vão separar eles em 3 categorias, onde cada uma representará uma função diferente no nosso organismo. E a primeira delas são os alimentos plásticos ou construtores. Eles promovem a construção e renovação de tecidos. Os nutrientes responsáveis por isso são as proteínas e os lipídios. E os alimentos onde encontramos esses lipídios e proteínas são as carnes, ovos, leite, arroz e feijão. E a segunda delas vão ser os alimentos energéticos. Eles fornecem energia para o corpo. E os nutrientes responsáveis por isso são os carboidratos e os lipídios. Nós encontramos esses carboidratos e lipídios em pães, macarrão, batata e etc. E a última delas vão ser os alimentos reguladores. Esses alimentos promovem a prevenção contra doenças do nosso corpo. Eles regulam as reações químicas nas células também. E os nutrientes responsáveis por isso são os minerais, as vitaminas e proteínas. Nós encontramos esses nutrientes na água, principalmente os minerais. Já na carne, ovos, queijos e vegetais, vamos encontrar as vitaminas e proteínas necessárias. Agora que já entendemos como os alimentos e os nutrientes funcionam juntos no nosso organismo, chegamos a um assunto muito importante, um assunto sobre alimentação equilibrada. Bom, uma alimentação equilibrada é uma dieta que oferece ao organismo os nutrientes que ele necessita para funcionar. E quando falamos de equilíbrio, não estamos dizendo sobre não comer gorduras ou muito doce. Estamos falando de consumir o necessário das alternativas saudáveis de cada grupo alimentar. E para a gente conversar e entender melhor sobre isso, eu trouxe aqui uma pirâmide alimentar. Uma pirâmide alimentar é uma pirâmide que põe em gráfico os alimentos necessários para a nossa saúde. Ela divide os alimentos em grupos, sendo que vão da base dos mais necessários até os menos necessários. Aqui no nosso grupo 1, a base da nossa pirâmide, nós vamos ter os carboidratos. Esses alimentos são os que fornecem energia para o nosso corpo.
Quando os consumimos, os carboidratos viram açúcar no nosso sangue. E aqui na nossa imagem, como exemplo, nós temos os pães, trigo, batata e o milho. Já no grupo 2, o grupo acima da nossa base, nós vamos ter as verduras e legumes. Esses alimentos eles são ricos em fibras, vitaminas e minerais, e eles ajudam muito no funcionamento do corpo. Aqui no nosso exemplo, nós vamos ter os tomates, cenouras, berinjelas, abóboras e brócolis. Já no grupo 3, que divide o mesmo espaço que o grupo 2 da nossa pirâmide, nós vamos ter as frutas. As frutas também são outra fonte de fibras, vitaminas e minerais. Aqui no nosso exemplo, nós temos as uvas, kiwi, laranja, bananas e uma melancia. Agora, mais para cima na pirâmide, nós temos o grupo 4, o grupo do leite e seus derivados. Eles são fonte de cálcio, que é muito essencial para a formação dos nossos ossos e dentes. E aqui no exemplo temos o queijo, que é um derivado do leite, e o próprio leite de vaca. Agora, no grupo 5, que é um grupo que também divide o mesmo espaço que o grupo 4 na pirâmide, nós temos as carnes e os ovos. Eles são fontes de proteína animal. Então, nós temos o ovo, que vem da galinha, nós temos o peixe, a carne de vaca e a carne do frango. Já o grupo 6, que também está na mesma divisão que o grupo 4 e o grupo 5 na pirâmide, nós temos as leguminosas e as oleaginosas. Elas também são fontes de proteína, mas elas são a proteína vegetal. Como o grupo 5 é animal, ele é o vegetal. Agora, no topo da nossa pirâmide, nós temos o grupo 7, que é o grupo dos óleos e gorduras. Eles são fonte de energia, mas também são muito ricos em caloria. O seu consumo deve ser muito moderado. E como exemplo, nós temos a manteiga e o azeite. Já no grupo 8, nosso último grupo da pirâmide, que também divide o topo com o grupo 7, nós temos os açúcares e doces. Eles são alimentos ricos em carboidratos e nós chamamos eles de alimentos energéticos extras. Mas esses alimentos devem ser muito mais controlados. Aqui no nosso exemplo, nós temos um bolo e o sorvete. E assim nós encerramos nossa aula de hoje. Recapitulando que falamos sobre alimentos, nutrientes e sobre uma alimentação equilibrada. E usamos a pirâmide alimentar para exemplificar tudo isso. Espero que tudo tenha ficado muito bem entendido. A gente se vê na próxima e até mais! Espero que tenham gostado. Bons estudos, uma ótima semana e até semana que vem com mais aulas de ciências. Fiquem com Deus. Um abração.